pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Henrique, eu sou fisioterapeuta da Clínica Soma e eu já estive professor durante uma época. E eu resolvi compartilhar as minhas aulas online. Agora eu espero que vocês gostem, tá bom? Eu vou falar hoje sobre evolução da postura humana. Essa aula é uma aula bem básica que serve para todos os acadêmicos ou fisioterapeutas profissionais que desejam trabalhar com postura, tá certo? São conceitos elementares para que a gente possa entender clinicamente o que é a gente trabalhar com postura. Então, os objetivos dessa aula, a gente vai estar detalhando o desenvolvimento dos músculos e mudanças anatômicas, desde os animais aquáticos até a postura bípede. Nós vamos detalhar a postura humana, tá? O desenvolvimento desde a vida intrauterina até a terceira idade. Vamos entender as mudanças fisiológicas da postura, né? Vamos revisar os conceitos clássicos das curvas vertebrais e vamos detalhar o envelhecimento postural. Bom, a cintura pélvica ela evoluiu desde quando a gente começou a se mexer. Na realidade, os animais aquáticos eles tinham elementos cartilaginosos na região pélvica e que eram bastante móveis, e as nadadeiras eram elementos mais firmes. E quando esses elementos eles começaram quando esses animais começaram a ir para a terra, essas funções elas começaram a mudar. Então, a região pélvica ela precisou ficar cada vez mais estável, né, para poder dar sustentação para a propulsão. E as nadadeiras começaram a ficar mais livres. Tá? Então, houve uma mudança, né, de papéis originais na função, tá, desses elementos aí. Bom, o sacro a gente vê aqui na coluna vertebral, a gente vê o sacro, ele teve uma mudança bem importante porque ele mudou de tamanho, né? Ele ficou maior, tá? E justamente para permitir uma maior inserção de um músculo chamado glúteo máximo, que eu acredito que vocês já conheçam bem o glúteo máximo, um dos principais músculos da nossa postura. Houve um aumento na superfície de incongruência articular, justamente a gente pode ver na região sacroiliaca, tá? Aqui, para poder suportar a bipedestação. Então, o fato de nós começarmos a caminhar, o fato de nós começarmos a nos rastejar, né, para depois caminhar, gerou toda uma mudança anatômica. Tá? Então, vem uma primeira perguntinha para vocês aí. Existe movimento nessa articulação sacroiliaca? O que é que vocês me dizem? Tá certo? Vamos pensar, depois a gente responde aí. Bom, o ilíaco, ele também teve uma mudança. Tá? A parte lateral dele passou a ficar mais anteriorizada, né? E uma migração dos músculos glúteo médio, né, e mínimo para a região mais anterior, tá? Justamente para poder garantir a postura bípede. Enfim, o desenvolvimento da fossa ilíaca, para facilitar a inserção de outros músculos posturais também. Ok? Bom, ainda na comparação do ilíaco, a gente pode observar que o acetábulo, que é essa região que recebe o quadril, ele mudou, ele ficou mais profundo e teve essa orientação anterolateral, tá? E um aumento ainda também do número de ligamentos do quadril, que precisaram ficar cada vez mais estáveis, tá, para a postura bípede. Tá? E só uma perguntinha a mais para vocês agora. Tem um músculo muito importante que é o glúteo médio. E qual que é o sinal clínico dessa disfunção? Essa é a segunda pergunta, tá? Eu quero ver a resposta no final da aula. Bom, houve um giro de 90 graus, tá? No sentido posterior da pelve, para que a gente pudesse posicionar a cabeça, tá certo? A base do sacro, essa base aqui, ela não é horizontal, então ela já favoreceu o aparecimento da lordose lombar também,
Tá? E, enfim, a marcha também ela foi contribuindo para esse processo, tá? Do desenvolvimento da postura bípede. Bom, pessoal, agora a gente vai entrar numa parte que ela é mais clínica. Tá? Então, esses conceitos que serão abordados a partir de agora são conceitos que já são bem práticos para que você possa estar dando orientações para os seus pacientes ou então intervindo, né, quando necessário. Beleza? Então, assim, a gente vai estar falando da postura no recém-nascido, na criança, no adolescente, no adulto e no idoso. Então, vamos lá. No bebê, a coluna ela é um C de convexidade posterior. Nós temos uma curva na coluna longa que chama cifose dorsal primária. Então, se a gente imaginar aqui a coluna, o bebê ele tem tá com essa característica, tá? Então, uma cifose longa, ok? Que já vem isso da vida pré-uterina, beleza? Então, uma outra característica também é que a gente observa uma tríplice flexão dos membros inferiores, ok? Então, assim, vem uma perguntinha aqui para vocês. Qual é o músculo no quadril que se encontra hipertônico nessa posição? Vamos lá para você responder no final, certo? Quando a criança ela começa a levar a cabeça, uma fase muito importante, desculpa. Quando a criança começa a levar a cabeça, é uma fase muito importante porque ela começa a formar uma curva na coluna, chamada lordose cervical. É a primeira curva secundária da coluna, ou seja, a primeira curva que surge após o nascimento. E essa elevação de cabeça vai estar sendo graças ao trabalho dos paravertebrais. É o começo da aquisição do equilíbrio, é justamente a elevação da cabeça, aonde alguns reflexos tônicos cervicais vão começar a atuar no desenvolvimento motor da criança. E aí vem uma pergunta, tá? A questão do berço, né? É muito comum os pais, para que possam aproveitar o espaço dentro de casa, eles pegam o berço e colocam o berço encostado na parede. Isso faz com que a criança ela não tenha interesse de estar olhando para a parede e fica olhando somente para o outro lado, para o lado que a mãe vem. Quando a gente fala de uma criança que não tem problemas motores, problemas cognitivos, isso talvez não faça tanta diferença. Mas se uma criança que tenha algum problema, como paralisia cerebral ou algum outro dano cerebral que venha comprometer a motricidade dela, é importantíssimo que o berço ele seja no centro do quarto, que ele permita ter vários estímulos. Daí a gente pode observar também esses brinquedos que ficam suspensos no berço, que estimulam a criança que vira a cabeça para um lado, vira a cabeça para o outro. Tá? São vários os estímulos que possam fazer com que ela desenvolva os reflexos tônicos cervicais. Bom, aí vem o sentar, né? O sentar acaba sendo uma fase já mais elaborada do equilíbrio e uma certa capacidade de sustentação do tronco, né? Embora não haja ainda uma boa sustentação da coluna lombar, que isso vai acontecer somente numa outra fase, certo? E aí vem uma outra pergunta, tá? Quais os principais reflexos que garantem a boa sustentação da cabeça? Tá certo? E aí a gente vai ver, pessoal, que para a gente poder estudar a postura, não é só a gente saber biomecânica. É importante que a gente conheça a neurofisiologia do desenvolvimento da criança, tá? E aí a gente vai estar misturando conceitos da neuropediatria, tá? Conceitos da neurologia, né? A biomecânica também. Então, tudo isso faz parte do entendimento postural. Aí a criança ela começa a engatinhar. Uma fase importantíssima do desenvolvimento motor da criança é o engatinhar. Existe já aí um estímulo sobre a coluna lombar, uma nova sensação para a criança, né? A lombar, né, que antes fazia parte da cifose longa, agora ela começa a se lordosar, tá? Embora que a sensação não seja a sensação definitiva, que vai ser a postura bípede, mas ela já começa a se lordosar e a musculatura paravertebral trabalhando cada vez mais. Para que a criança possa fazer isso, ela precisa de um equilíbrio também maior, tá? Ao nível dos braços, das pernas, né? E também da cabeça. Ok?
Então, e aí vem uma perguntinha, quem começa a andar mais rápido? Né? É quem fica no berço ou é quem fica no chão? Então, isso é importante para que as mães, que às vezes são hipercuidadosas, fiquem um pouco mais tranquilas. Claro que a gente não vai orientar uma mãe para deixar uma criança perto de uma escada, isso não tem sentido. Mas o lugar de criança é no chão, tá certo? Bom, e desses dois aí, a criança está começando a andar, qual que você iria escolher? Você iria escolher esse daqui ou esse daqui? Esse anda já ou esse anda já? Na realidade, nenhum dos dois, né, gente? A criança não precisa de andar já para que ela aprenda a andar. Esse segundo parece ser um pouco mais assim como se fosse um brinquedo, mas esse aqui de maneira alguma, tá certo? Então, a criança, cada criança, ela vai ter um tempo certo para poder andar, um tempo dela, ou melhor dizendo. Não existe assim, a criança vai andar com 1 ano, a criança vai andar com 1 ano e 2 meses. Não. Cada criança vai ter o seu tempo. E cabe aos pais estimular que a criança possa ter desenvolvimento motor, mas não necessariamente através de artefatos, né, como esses que a gente observa. Tá? Então vamos lá. A criança ela começou a andar. Quando ela vai começando a andar, ela vai andar com a base larga, tá? Vai formar então aí a lordose lombar. Essa formação ela vai até o final da adolescência. É importante que a criança ela aprenda a cair. Tá? É comum que aconteça um genovaro fisiológico, ou seja, as pernas ficam meio arqueadas, e existe ainda um desabamento do arco longitudinal do pé, a conhecida cava do pé. É comum que isso aconteça também na criança quando ela comece, quando ela está iniciando o processo de deambulação. E aí vem uma perguntinha para vocês, né? Com quantos anos é formado o arco longitudinal medial do pé? Com quantos anos é formado o arco longitudinal do pé? Tá? Eu quero que vocês respondam isso tudo no final da nossa aula, para a gente poder fazer uma interação bem legal. Então, gente, a coluna vertebral, ela é composta de 24 vértebras, certo? São 24 vértebras apoiadas no sacro, tá bom? Onde a gente tem uma curvatura lombar, uma curvatura dorsal, uma curvatura cervical. Existe ainda uma curvatura sacral, que a gente não mencionou, mas ainda existe uma curvatura sacral, e que garante força e equilíbrio para a coluna. Tá? A gente precisa se locomover com todo esse sistema que a gente está descrevendo aqui, e obviamente em relação aos animais quadrúpedes nós não temos força, velocidade ou equilíbrio. Isso a gente não tem. Eles acabam sendo bem mais preparados para isso daí, até mesmo porque tem uma base de sustentação maior. E aí vem uma outra perguntinha para vocês. Qual a relação do encurtamento do isquiotibial com a retificação lombar? Isso já é uma pergunta um pouco mais clínica, tá certo? Que eu quero que vocês pensem para que a gente possa, né, começar a pensar do ponto de vista postural, que é bem diferente de pensar do que o ponto de vista dinâmico, ok? E essa cadeira aí, gente, ela é boa? O que é que vocês acham? Essa cadeira ela é adequada? Então, quem disse que sim, a gente tem que pensar assim, ela é boa para alguém, né? Se você pegar uma criança que ela está começando, que ela está sentando, uma criança de 5, 6 anos, e colocar para sentar numa cadeira que é voltada para adulto, ela pode estar desenvolvendo alguns hábitos, porque a cadeira ela é muito grande para ela, e a criança vai querer colocar o pé no chão. E fatalmente ela pode começar a desenvolver alguns vícios posturais que podem influenciar aí na postura mais tarde. E essa postura aí? Essa postura que normalmente a gente observa as crianças fazendo a sua primeira avaliação postural ainda nos colégios, certo? São crianças muitas vezes de 7, de 8 anos, né, onde os nossos colegas educadores acabam fazendo esse trabalho e um exame, acho que é exame biométrico, se não me engano, tá? E a partir dali encaminhando para um outro profissional, caso observem alguma alteração mais importante. Nessa fase, é muito importante que a criança ela tenha bons hábitos. Infelizmente, os colégios
em sua maioria, não tem esse trabalho. E aí, como não se tem esse trabalho, muitas vezes as crianças elas vão sentando de qualquer forma e podendo levar, inclusive, a algumas dores. Que muitas vezes se culpa muito as mochilas. E eu queria fazer bem esse alerta que a mochila, quando você pega a mochila, imagine você estudante, você vai para a escola, então você pega a mochila, bota nas costas, pega o ônibus, ou vai de carro, ou vai andando, isso durante um pequeno período, chega na escola, bota a mochila no chão e só pega na mochila depois quando você vai para casa. Mas sentar, não. Você senta para estudar, você senta para comer, você senta para descansar, você senta para jogar, você senta para brincar. Então, a postura sentada ela acaba sendo muito mais importante no desenvolvimento de algumas alterações de postura do que o uso de mochila. Óbvio que o ideal seria que não se utilizasse um peso tão excessivo, né, para que as crianças, né, fossem para a escola, né? O ideal seria que, vamos imaginar, que as crianças tivessem armários nas escolas e que elas levassem o mínimo e que deixassem e que manipulassem os livros ali na própria escola. Essa postura dessa criança, que embora não seja uma postura muito bonita, mas é uma postura aceitável para uma criança de 8 anos, né? Uma postura lordótica. O que não vai ser interessante é que um adulto tenha uma postura como essa, tá? E aí vem uma perguntinha para vocês. Qual atitude causa escoliose? Né? A atitude número 1, a número 2, a número 3 ou a número 4? O que é que vocês me dizem? Bom, eu vou deixar para responder isso aqui se vocês me responderem alguma coisa, tá certo? Então, bora para um outro aqui. Bora para a postura do adolescente agora. Na fase da adolescência, a gente tem um crescimento importante, um crescimento ósseo importante, e, consequentemente, desse crescimento ósseo, os músculos não acompanham. Então, acontece que as articulações elas tendem a angular e é uma fase onde encontramos um encurtamento muscular muito importante. Tá? Então, o melhor trabalho que a gente pode fazer com esses adolescentes é a prática de esportes. A gente não pode esquecer que os trabalhos posturais, às vezes, eles não são muito legais, né? Assim, não que a gente não precise fazer. Claro que se a gente precisar intervir, a gente precisa. Mas fique do lado do seu paciente, tá? Estimule a fazer esporte, porque o desenvolvimento dos músculos, o desenvolvimento da estrutura esquelética dele, né, vai ser muito importante para o perfeito alinhamento postural. Ok? Então, nessa fase também, a gente poderia estar ensinando bons hábitos de postura, tá certo? Através das aulas de educação física, né? Enfim, palestras. E também é importante a gente verificar a questão da alimentação, tá? Até mesmo porque tanto a desnutrição como o excesso de peso podem estar influenciando também na postura. Bom, aí agora a gente ficou adulto, né? E aí? Por volta dos 30 anos, a gente começa a ter dor nas costas. Tá? E muitas dessas dores elas vão estar se relacionando com as posturas que nós temos no trabalho, incluindo o trabalho doméstico. Certo? A gente fica o dia inteiro fazendo uma atividade, muitas vezes numa mesma posição, e isso acaba sendo muito pernicioso para a nossa coluna. Muito importante que a gente observe a alimentação e vestuário. A alimentação é o mesmo caso que a gente falou na adolescência, tá certo? E o vestuário aqui eu faço uma informação, eu vou passar uma informação muito importante, principalmente para as mulheres, que tanto o uso de roupas apertadas podem estar sobrecarregando a sua coluna, tá? Como o uso de sapatos altos, né? Sapatos com bico fino e sapatos altos podem, porque existe uma mudança no centro de gravidade e isso tende a sobrecarregar e piorar, né, a postura dessas pessoas, podendo ser motivo de dor. Estresse, vida social, cultural, psíquica, tudo isso pode ficar armazenado nos seus músculos. Então tenha muito cuidado, tá? Procure ter aqui mais uma vez uma prática de esporte, uma atividade física, porque isso vai ser um excelente modo de prevenir essas disfunções de postura.
Quando a gente fica idoso, é natural existe uma perda natural de líquidos, né? Então nós murchamos. Os discos intervertebrais, né, essas borrachinhas que existem aqui entre as vértebras, elas diminuem de altura e naturalmente a gente vai ter uma postura que seja um pouco mais enrolada, tá? Inclusive com diminuição da estatura. Tá? E aí, mais uma vez, a gente reforça que a pessoa, para ela poder ter uma boa postura, é importante que ela faça exercício a vida inteira. E, principalmente, o entendimento da seguinte situação. Os músculos, eles são mais difíceis de se fortalecer na terceira idade. Então, por isso que a gente sempre estimula a prática de exercício, porque às vezes na terceira idade a pessoa não consegue desenvolver, né, certos hábitos. E aí eu venho aqui fazer uma alusão sobre o que é memória postural. Tudo o corpo da gente aprende, certo? Se você usa um relógio no braço esquerdo, o lugar do relógio é o braço esquerdo. Se você tira e bota no braço direito, vai ter alguma coisa ali incomodando, mas depois de 6 meses, 1 ano, o lugar do relógio é o braço direito. Se você voltar para o braço esquerdo, vai estar, né, lhe sendo um novo estímulo. Então vai ter alguma coisa incomodando agora no braço esquerdo. Então a postura é a mesma coisa, né? Se você tem maus hábitos posturais, você vai tê-los como sendo os certos. Então, se você sente escorregado na cadeira, você vai estar desenvolvendo esse hábito, né, de criança até adulto. Tá ok? Então, a gente vai estar passando em outras aulas, a gente vai estar voltando a falar de hábitos posturais, e eu queria aqui concluir justamente dizendo: a dor mecânica da coluna é muito comum no ser humano. 80% da população mundial tem dor nas costas. A grande maioria dessas pessoas desenvolve dor na coluna por questões mecânicas, por hábitos. A grande maioria das disfunções da coluna são tratadas do ponto de vista conservador, o que faz da fisioterapia um recurso fantástico, uma abordagem fantástica para muita gente. Uma outra coisa, nem toda postura feia necessita de tratamento. Às vezes a gente tem uma tendência de querer colocar todos os problemas em cima da postura. Se o seu paciente não tem queixa, não precisa intervir. Estimule que ele faça exercício, mas não precisa intervir para mudar a postura dele. Ele está bem desse jeito, pode deixar dessa maneira. O exercício físico vai ser o maior aliado que você tem no combate à má postura. Não esqueça nunca disso. Desvios laterais da coluna, no caso da escoliose, são tratados melhor na fase da adolescência. Ok? A memória postural pode dificultar alguns resultados posturais em pacientes pouco colaborativos. Tá bom? Isso é uma coisa muito importante também. E o resultado postural no idoso acaba sendo limitado até por questões estruturais, como a gente já falou. Tá? Isso não quer dizer que seja impossível, né? E até mesmo porque a sensação postural é o que importa, né? E não necessariamente o que você vai ver na fotografia e tal. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. E comentem, vamos discutir por aqui. E em breve a gente vai estar colocando uma outra aula. Beleza? Valeu! Tchau, tchau. Se você deseja contratar nossa palestra, por favor, siga o tutorial. E não esquece de dar o joinha curtindo o nosso canal, tá? Um forte abraço. Tchau, tchau.